Boa Oi, tarde, Gila, querida. tudo bom? Não tão bem quanto você nesse cenário paradisíaco aí atrás. Sim, dá uma relaxada, né? Sair do estresse de São Paulo. Saí do estresse de São Paulo, mas graças a Deus pelo fato de você ter aceitado o nosso convite, o convite aqui da Ponto Igreja Cristã, nossa área social. A gente sempre preocupado em trazer algo para a sociedade, né, para a população como um todo. E nesse momento de pandemia, esse momento de que a gente vive surreal, né, para dizer o mínimo, as pessoas, eu tiro por mim, né, nós estamos nos alimentando talvez inadequadamente e tem uma série de situações que a gente precisa tratar e nada melhor que falar com a pessoa da área, né? Então eu queria inicialmente orar, porque nós somos uma comunidade que tudo que a gente faz a gente coloca debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus, da direção de Deus, né, a palavra mais correta. E eu queria orar com você e pedir a Deus que Ele nos ajude nesta hora. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais essa oportunidade, por mais esse dia. Graças te damos pela vida da Gila, sua família, sua história, sua profissão que tem ajudado tanta gente. Que o Senhor nos dê graça nesses momentos de sermos úteis, de trazermos uma mensagem positiva e abençoadora para a sociedade como um todo, não só para a nossa comunidade cristã, Ponto Igreja Cristã, mas também para os nossos amigos, para aqueles que assistem conosco e assistirão esse vídeo depois. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos use e usa poderosamente a vida da Gila para nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. A Gila é uma querida, queridos amigos. Pessoal do Facebook, nós faríamos a live pelo Face, mas teve um probleminha técnico com o áudio e nós acabamos preferindo fazer pelo Instagram. Eu só pediria para você que tem Instagram e está no Face, vá para o Instagram. Se você não tiver, fica aqui conosco e nos diga se o som está chegando aí adequadamente, tá bom? Obrigado, pessoal aqui do Face. Bem, Gila é uma querida, né, filha de um grande amigo nosso, o Walter, e outra amigona, a Célia, e ela se formou em nutrição, né? 2013. Ah, Já 2000, tem tempo. já tem um tempo que ela é formada, né? Não se formou ontem. E então ela já tem uma experiência e aí eu conversando com ela, pedi para ela que a gente precisa de orientações, não só na área emocional, na área social, na área espiritual, mas na área que envolve totalmente o nosso corpo, né, Gila? Que é a nossa saúde alimentar. Então eu queria que você fizesse as suas considerações iniciais para a gente começar esse bate-papo aqui. Sim, a gente vai falar um pouquinho de como reiniciar, né? Como começar uma educação alimentar, que é onde as pessoas mais têm dificuldade, por onde eu começo, né? Então, nesse período de quarentena é um pouquinho mais complicado, tá mais em casa, a rotina tá começando a se estabilizar, algumas pessoas estão saindo, né, para trabalhar já, mas a gente precisa estabelecer metas, né? Então, a partir do momento que a gente coloca como meta se alimentar melhor, a gente vai ter que criar estratégias para estar cumprindo essas metas. Então, eu sempre peço para os pacientes fazerem uma meta. Por exemplo, minha primeira meta vai ser deixar de comer arroz branco. Então, agora, a partir de hoje, eu vou comer apenas arroz integral. Essa é a minha primeira meta. Então, eu vou passar pelo menos uma semana, todos os dias, comendo arroz integral. Depois de uma semana, eu vou colocar uma nova meta para estar fazendo. Por exemplo, vou parar de beber refrigerante. Tudo isso é só exemplos, tá? E aí, eu vou acumular. Então, eu vou ter agora 2 metas para estar cumprindo. Então, a gente segue uma meta durante 7 dias. Depois de 7 dias, a gente acrescenta uma meta. Mas nunca vamos esquecer a meta anterior. Então, a gente vai acrescentando, agregando uma reeducação alimentar, um estilo de vida diferente, tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Depois que a gente estabelece essas metas, a gente precisa se organizar.
Então, eu sei que o pessoal tem um pouquinho de dificuldade de comer legumes e verduras, se queixam que dá muito trabalho. Então, se a gente tiver uma organização, a gente consegue fazer isso tranquilamente. Então, pega um dia mais tranquilo, por exemplo, um sábado, um domingo, que teoricamente é um dia mais tranquilo, tá? E a gente vai no mercado, compra tudo o que precisa, faz listas de compra, então compra legumes e verduras. Então, em casa, como que eu tô fazendo agora na quarentena? Eu compro uma vez por semana os legumes e verduras e frutas, né, que acabam estragando mais rápido, higienizo tudo, pico e coloco dentro de um potinho individual. Esses potinhos individuais é a quantidade que eu vou usar para eu e minha família estar comendo durante aquele dia, né? Então são vários potinhos que eu organizo e coloco no freezer. Deixo lá todos os dias quando eu volto do trabalho, que eu estou atendendo normalmente, eu retiro eles do congelador e refogo com fiozinho de alho, cebola, os legumes e as verduras. Então acaba ficando muito prático, né? Porque se a gente parar para imaginar que todos os dias eu vou ter que ir no mercado comprar frutas, legumes e verduras. Todo dia eu vou ter que picar, higienizar, descascar. Olha o trabalho que dá. Então, quando a gente faz isso uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente ganha muito tempo e foge de estar comendo alimentos industrializados. Porque quando a gente chega em casa do trabalho cansado, qual é a primeira coisa que a gente quer? Quer comer. E quer comer o que tem disponível. Geralmente, se não tiver nada disponível em casa, a gente vai ligar com fast food. A gente vai pedir hambúrguer, vai pedir pizza. Então, a gente tendo um alimento em casa já pré-pronto, fácil de preparar, por exemplo, legumes e verduras, a gente refoga em 10 minutos, é coisa muito rápida. Então, evita a gente fugir dessa rotina de estar pedindo comida pronta, comida congelada. Então, essa é uma dica muito importante, se organizar. Então, é assim, depois que a gente congela os alimentos, ele dura até 30 dias congelados. Então, depende da sua rotina. Tem gente que tem disponibilidade de fazer uma vez por semana, outros a cada 15 dias e outros uma vez por mês. Então, vai ficar congelado por 30 dias, vai manter os nutrientes do alimento, tá? Da mesma forma. O importante é que coma, né? Também não deixe lá mais de 30 dias no freezer e não consumir. Isso é importante. Nós falamos previamente que a gente precisa dessas dicas que são práticas e a gente precisa de disciplina para executá-las, né? E você me mandou uma lista de 8 dicas, se não me falha a memória, eu estou tentando praticar. E eu gostaria que você destrinchasse essas dicas, esse passo a passo conosco, né? Sobre a mastigação, não comer fritura e tal. Você pode, vamos passo a passo. O primeiro passo é mastigar bem os alimentos. Como é que funciona isso? Então, assim, toda vez que a gente mastiga bem os alimentos, a gente envia uma mensagem para o cérebro avisando que está satisfeito e vai parar de comer. Se a gente come muito rápido, senta na mesa, não presta atenção, come em ambiente barulhento, está comendo, mexendo no celular, com várias distrações, a gente acaba comendo uma quantidade muito maior que o corpo precisa. E tudo que a gente come em excesso é armazenado na forma de gordura. Então, isso vai contribuir para o ganho de peso. Então, a gente sempre pede, hora da refeição, sentar na mesa, montar o prato, é o comer consciente, ter noção daquilo que a gente está comendo, né? Então, a gente pede para demorar pelo menos de 20 a 30 minutos, tá? Uma refeição sentada na mesa, em lugar calmo e tranquilo. Mastigar de 30 a 40 vezes por garfada. Uau! No começo. É bastante. O PP não faz isso. O PP acho que dá 5 mastigadas. Sim, tem que se policiar. Porque no começo vai doer o maxilar. É normal. Porque a gente não está habituado a mastigar tantas vezes, né? Então vai doer, vai ter que contar no início, tá? Então conta ali 30, 40 vezes. Depois vai virar uma pasta na boca e a gente engole. Porque a digestão... Todo mundo pensa que começa no intestino, no estômago, e não. A saliva já tem enzimas digestivas, né, que fazem a digestão. Então, quanto mais tempo o alimento ficar dentro da boca, em contato com a saliva, melhor vai ser a digestão, né? Então, a gente consegue prevenir refluxo, gases, gastrite, só dos simples atos de mastigar um alimento bem mastigado, né? Caramba! Então, eu posso fazer uma pergunta nesse sentido?
se eu gasto mais tempo mastigando a comida, fatalmente eu vou comer menos, é isso? Sim, porque vai mandar a mensagem pro cérebro avisando que tá satisfeito e você vai parar de comer. Sabe quando você senta na mesa, tá lá o prato, você come, 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 nem percebe? Você sai da mesa, nossa, ainda tô com fome? Porque não deu tempo do cérebro identificar que você já tá satisfeito. Eita. Você come tão rápido que a mensagem ainda não chegou. Então você continua comendo compulsivamente. Então a gente tem que dar esse tempo pro corpo entender que você já tá satisfeito. Eu faço o teste com os pacientes, eu peço para eles sentarem na mesa, comerem e mastigar de 30 a 40 vezes. Eles falam que eles não conseguem comer aquela quantidade habitual que eles estão acostumados, né, a colocar no prato. Eles falam assim, nossa, mas chegou na metade do prato, eu já estava satisfeito. Eu não queria comer mais. Por quê? Deu tempo de chegar a mensagem para o cérebro. E quando come rápido demais, não dá tempo. Então a gente tem que se policiar bastante sobre isso, né? Às vezes a gente tá comendo em excesso pelo simples fato de não mastigar. Que coisa. E, e outra questão, os últimos estudos estavam falando que a gente consegue emagrecer 2 quilos só pelo fato de mastigar bem os alimentos. Eita, pessoal, então, anota aí, ó, perde 2 quilos mastigando bem os alimentos, que delícia. Sim, sem mudar em nada, a gente só vai modificar a mastigação, sem modificar no que tá comendo, nada. Só esse simples fato de mastigar a gente já consegue melhorar bastante, tá? Tem questão de pesos, digestão, tudo isso já ajuda bastante. Que bela dica, né? Às vezes a pessoa acha que é fazer uma dieta, parar de comer, e ela comendo adequadamente, ela já vai afetar o seu peso positivamente. A dica 2 que você me enviou é evitar o consumo de fritura. Por que fritura é tão gostoso e faz tão mal? É gordura, né? Uma gordura de péssima qualidade. Então pode aumentar colesterol, pode ter obesidade. Então a gente tem que evitar estar consumindo frituras em gerais, né? Então sempre preferir preparações grelhadas, ou assadas, ou cozidas, né? E os pacientes falam, fritura é muito mais rápido. Não, não é tão mais rápido assim. Como que eu indico meus pacientes fazerem? Pegar aquela panela de teflon, antiaderente, que não gruda, tá? Colocar 2 dedinhos de água e esperar essa água ferver. Quando a água estiver fervendo, a gente quebra o ovo, abre o ovo dentro da água. Ele vai fritar na água. Ele vai dar a mesma consistência de frito, mas aberto. Tá? Sério? Da mesma forma. Sem precisar colocar nenhuma gotinha de óleo. Tá? Essa eu vou testar daqui a pouco, né? Vou comer um roscovo e já vou nessa daí. Já dá certo, tá? E com as carnes, com os frangos, com os peixes, a mesma coisa. 2 dedinhos de água, ferveu, tempera lá o bife, a carne, o frango e coloca na água para cozinhar. Ele vai cozinhar, vai soltar a gordura natural do próprio alimento, tá? E aí essa água vai secar e ele vai grelhar sem adição de óleo nenhum. Então a gente não precisa adicionar óleo para estar fazendo carnes, frangos, nem peixe, nem ovos, tá? Então isso também é muito importante. Obrigado pela dica. Temos a frigideira elétrica, né, também, a Air Fry, que também é uma opção para fugir das frituras. É verdade, a gente tem aqui. Mas tudo que dá trabalho, a gente acaba querendo fugir, né? Então, às vezes é melhor você ter um trabalhinho, porque você vai viver melhor. E essa questão da fritura realmente é deliciosa, mas tem os seus senões, principalmente para a parte cardiovascular, para a nossa parte cardiovascular. A terceira dica que você enviou é a que nós estamos fazendo agora. Sim, bebendo água. Por que é importante a gente beber água na questão da nutrição? Porque muita gente fica focado de tomar bastante água para deixar os rins ativos e etc e tal, não ter pedra, enfim. Mas na alimentação, por que é importante tomar água, beber água? O nosso corpo precisa de água, a pele precisa de água. Eu tinha um professor que ele falava assim, você quer ser uma uva Itália, né, aquela lisinha, ou você quer ser uma uva passa toda enrugada? Porque a uva passa é a desidratação. A uva que passou pelo processo de desidratação que virou a uva passa, que ela é toda enrugada. Então a gente precisa hidratar a pele, principalmente para as mulheres, né, que quer se manter jovem, com uma pele bonita. A gente precisa estar bem hidratado também, né? E a população tem muita dificuldade de beber água. E o que acontece?
o corpo, ele só dá o sinal de sede, você só sente sede quando você está 50% desidratado. Então é muito lento o sinal de sede. Então a gente precisa beber água sem sentir sede. Eu sei que agora no inverno é mais difícil, né, para estar consumindo água. Então eu separei também algumas dicas, né, para a gente aromatizar a água para deixar com sabor melhor, né? Então eu sempre peço para os pacientes pegar sachês de chá que a gente compra em mercado mesmo, colocar ele na água gelada. Na água gelada a gente consegue ter a infusão do chá, tá? A gente consegue ter os fitoquímicos, as substâncias boas do chá. Então, pega uma garrafinha de água, um copo d'água, coloca um sachê de água dentro, deixa ali 10, 15 minutinhos, que já vai estar aromatizada. Pode colocar hibisco, camomila, erva doce. Outra dica é ervas soltas, né, que a gente pode usar. Então, alecrim dá para colocar, hortelã, gengibre, que deixa a água mais refrescante para quem gosta. Então, seria interessante estar aromatizando essa água também. Rodelas de laranja, rodelas de limão, tudo isso para estimular a aceitação da água, tá? Para que a gente beba mais água ao longo do dia. Então, assim, ter uma garrafinha do lado é muito importante, porque se a gente tá olhando ali para a água, a gente vai lembrar de tomar toda hora, né? Então, olhando para a garrafinha, a cada 15, 20 minutinhos, um golinho de água para estar tomando, tá? A gente calcula a ingestão de água por quilo de peso. Então, no caso, seria de 30 a 40 ml de água por quilo de peso. Então, a gente vai pegar o peso que a gente tem e multiplicar por 3 ou por 4. Por que tem essa diferença de 30 ml por quilo de peso e 40 ml por quilo de peso, né? Quem faz atividade física, que transpira bastante, precisa tomar 40 ml por quilo de peso. O idoso, porque o idoso ele já tem uma desidratação, no caso, maior, né, comparado ao adulto. Então, a gente já trabalha com 40 ml por quilo de peso, tá? Então, a gente precisa saber qual é a quantidade de água que tomar por dia, por quilo de peso. Então, a gente calcula de 30 a 40 ml, tá? E vai ingerindo essa água ao longo do dia. Então, a gente precisa de água para o sistema, para o intestino. Se a gente não bebe água, a gente não faz cocô todos os dias, né? Então, se a gente come todos os dias, a gente precisa eliminar todos os dias. Então, a gente precisa tirar a desintoxicação que o corpo tem, né? Então, poluição, respiração, tudo que a gente come, que a gente ingere, o corpo precisa liberar esses resíduos. E esses resíduos são eliminados pelas fezes e pelo xixi. Se a gente não beber água, como que vai circular? Como que vai fluir para ser eliminado? Então, é muito importante estar bebendo água sim, tá? Muito bom, dica sensacional. Mas eu acho que a mulherada tá vibrando aqui, Gilda, por conta da pele lisinha, né? Da uva que fica lisinha. Você já mencionou no início da sua fala a questão do consumo de legumes e verduras todos os dias. Até dar um testemunho aqui, ontem eu tive que ir para Coteminas trabalhar, e aí eu pedi uma comida pelo aplicativo, e eu pedi um peixe e legumes. Aí veio dois potinhos de legumes, um purezinho de batata e um peixe. Eu achei que eu ficaria com fome na sequência, mas eu fiquei extremamente saciado. Fiz eu imagino, uma refeição saudável. E às vezes a gente tem essa restrição, esse asco com os legumes e com as verduras. Ajuda a gente a melhorar isso, Gilda, por favor? Como é que a gente melhora isso? A gente tem que conhecer novas formas de preparação, né? Infelizmente, a população tem muito preconceito com legumes e verduras, né? Então, eu sempre falo para experimentar novas formas, novos temperos. Por exemplo, eu não gosto de cenoura. Mas como que você provou a cenoura? Você só comeu ela crua? Você comeu ela ralada? Você colocou ela numa sopa? Você ralou e colocou dentro de um arroz? Como você comeu? Porque às vezes a gente não gosta de determinado alimento de uma certa forma. Mas se a gente mudar a forma de preparação, o tempero desse alimento, talvez a gente aceite melhor. A gente só pode falar que não gosta de um alimento depois de comer 10 vezes em preparações diferentes. Isso. Não é comer uma vez e vai falar assim, eu não gosto desse alimento. Não, eu comi uma vez de tal preparação e eu não gostei desse alimento. Mas agora eu vou comer em outra preparação, com outro tempero, com outros óleos,
para saber se realmente eu não gosto desse alimento, né? Então a gente tem que ficar modificando os temperos, formas de preparar, tem cozidos, grelhados, então assim, a gente pode fazer no forno, os legumes. Um jeito que eu gosto bastante é deixar cozinhar eles no vapor, deixar mais al dente, mais durinho, colocar numa forma com um fiozinho de azeite. Eu gosto bastante de temperos de limão com ervas finas, jogo com um fiozinho de azeite e coloco no forno para assar. Então dá outra textura, dá outro sabor pro alimento, né? Às vezes fica lá sempre no refogado, e aí acaba enjoando mesmo, né? Mas quando a gente modifica a forma de preparação, com certeza a gente vai aceitar muito melhor. Então, os legumes e verduras, elas são ricas em vitaminas, minerais e fibras, né? As fibras também ajudam no bom funcionamento do intestino, por isso que a gente tem que estar consumindo. A recomendação diária é de 400 gramas ao dia. É uma quantidade muito alta. 400 gramas de legumes ao dia? Uau! Legumes e verduras. Legumes e verduras. Não, mas a alface não pesa nada. Se eu comer um pé de alface, vai pesar 15 gramas. Como assim? Pois é. Por isso que a gente tenta dividir ao máximo ao dia, né? Conseguir introduzir pelo menos no almoço e no jantar. E quando for montar esse prato, colocar metade do prato de legumes e verduras, no mínimo, né? 50% do prato de legumes e verduras. Se a gente fizer isso no almoço e no jantar, a gente consegue bater os 400 gramas de legumes e verduras ao dia, né? Que bênção. E lembrando que consumir legumes e verduras a gente vai conseguir perder peso, né? Ei. Eu acho que é a meta da maioria, né? Deixa eu dar um testemunho aqui. A gente tem na igreja umas meninas, todas acima de 80 anos. E aqui tá a Vitória no Facebook aqui, dizendo assim: eu como bem, mastigo, mas não tenho hábito de beber nada durante as refeições. Mas durante o dia bebo mais de 2 litros de água. É um bom testemunho, porque mesmo ela não bebendo durante a refeição, que é uma pergunta também, né? Às vezes você fica estufado, se eu, no meu caso, né? Se eu como e bebo junto, parece que dá uma dilatada no estômago. É verdade? Isso é mito? Sim, é o que acontece. A gente mastigou bem os alimentos, engoliu. Então, o estômago é como se fosse uma bexiga. A gente colocou o alimento dentro do estômago. Aí a gente vem e coloca líquido junto. Ele incha. Imagina o arroz sequinho e o arroz molhado. Ele não dá uma inchada? Sim. Tudo que a gente coloca água, ele incha. Então, o estômago é como se fosse uma bexiga. Eu coloquei o alimento, coloquei o líquido junto, ele incha. Conforme ele incha, o estômago vai estufando, né? Ele vai aumentando de tamanho. E quanto maior o estômago for, mais alimento você vai precisar comer para também se sentir satisfeita. Porque nas paredes do estômago, eles têm sensores que também mandam mensagem para o cérebro avisando que está satisfeito. Então, o alimento encostando na parede do estômago também é um envio de saciedade que manda para o cérebro, é uma sinalização de saciedade. Então, além de mastigar bem, que é o primeiro sinal que ainda está na boca, quando o alimento cai no estômago, encosta na parede do estômago, manda mensagem do cérebro avisando que está satisfeito, tá? Tá. Então, o ideal é esperar 30 minutos antes de comer, né? Fazer um almoço e um jantar para estar bebendo líquidos. Então, parar de beber líquidos 30 minutos antes da refeição e esperar de 40 minutos a 1 hora após a refeição para estar ingerindo algum tipo de líquido, tá? Então, isso também é muito importante. Outra questão, que quando a gente mastiga, é enviado o ácido gástrico, que é o ácido que vai fazer a digestão do alimento. Quando a gente coloca o líquido, então a gente colocou um líquido junto com o ácido, ele não vai ficar tão ácido quanto deveria ser. E né? prejudica então, a digestão. Mais lenta a digestão. Então, para quem tem dificuldade de digestão, de preferência não beber nada. Tá. Aí, outra pergunta que os pacientes sempre fazem: ah, mas eu não consigo comer sem beber junto. Então, o que a gente faz? Faz o desmame, né? Então, gradativamente, a gente vai reduzir. Então, se você tem o hábito de beber um copo, 200 ml de líquidos durante a refeição, reduz 150 num dia, 140, 120, 100, 50. Vai reduzindo gradativamente o corpo e se acostumando, tá? Então, quanto menos líquidos beber durante a refeição,
melhor. Então vamos reduzir isso para não atrapalhar a digestão. E para nós homens que já estamos com esse músculo aqui, o pâncreas dilatado, melhor dica, né? A gente precisa parar de beber antes, durante e depois, né? Obedecer esses prazos, esses tempos que você indicou aí sabiamente. A quinta dica, ela afeta todo mundo, né? Porque quem não gosta de um docinho, aquele pundizinho, aquela tortinha, ou mesmo aqueles docinhos agora na época da festa junina, aqueles docinhos de antigamente, uma paçoquinha. Por que a gente não pode? Por que temos que evitar o consumo de doces? Os doces, né, eles são bem calóricos, né? Tem bastante caloria, então eles contribuem para o excesso de gordura corporal, contribuem para o ganho de peso, né? Então, para quem quer perder peso, tem que evitar o consumo de doce. Quando a gente fala evitar, não é que nunca mais a gente vai comer um doce. A gente pode sim comer um doce, dentro da dieta, com moderação, tá? Então, a gente sempre pede para os pacientes que gostam muito de comer doce, comer canela em pó. A canela em pó, ela mata a vontade de comer doce. Então, se você distribuir a canela ao longo do dia, então no cafezinho coloca uma colherzinha de chá de canela dentro, para já ir se preparando ao longo do dia. Porque a queixa para a vontade de comer doce geralmente é depois do almoço e depois das 5 horas da tarde, que é onde o cortisol cai e aí gera aquela compulsão alimentar, aquela vontade de comer doce. Então começa ali no café da manhã, uma colher de café pequenininha de canela. A gente faz um chá com canela em pó, ou pode colocar a canela em pau também, né? Ferver, fazer um chá para ir tomando ao longo do dia. Aí, quando der a vontade de comer doce, a gente pode pegar uma fruta. Geralmente eu indico a banana, que ela é rica em triptofano, que é o hormônio que dá prazer, a sensação de bem-estar, tá? Então já vai ajudar bastante nessa ansiedade. Qual banana? A nanica, prata, ouro, qualquer uma? Qualquer uma. O que acontece é que tem pacientes que comem algum determinado tipo de banana e não se sente bem. A digestão não cai muito bem. Então escolhe uma banana que você tem melhor aceitação, tá? Mas qualquer uma, todas são ricas em triptofano, tá? Legal. Então seria uma... Então eu peço para colocar uma banana, aquecer essa banana, porque quando a gente aquece ela, tira a água, então desidratou a banana. Então vai concentrar o sabor doce da fruta. Então quando a gente aquece ela, ela fica mais docinha. Ou passar numa frigideira antiaderente de um lado para o outro, ou colocar ali 20 segundinhos no micro-ondas, coisa rápida, junto com a aveia. A aveia também, ela tem serotonina, triptofano, que ajuda a diminuir a ansiedade. E a gente coloca canela em pó. Então, a combinação desses três, a gente consegue matar bem essa vontade de comer doce, tá? E outra dica, né, para os amantes aí de chocolate, né, que é muito comum, né? É o chocolate, quanto maior o percentual de cacau no chocolate, melhor ele é, né? Então, ele é mais antioxidante, ele consegue diminuir essa ansiedade, essa compulsão. Então, assim, o ideal, o perfeito ali seria uns 70% de cacau. Mas eu sei que não é todo mundo que está acostumado com um percentual tão alto. Então, os pacientes reclamam que é muito amargo, que não tem gosto de chocolate, tá? Não tem gosto então, de açúcar, né? Sim, é porque o açúcar vicia, né? Então, a gente pede para começar com 40% de cacau e ir aumentando gradativamente. Então, na primeira semana come com 40% de cacau. Na segunda semana a gente aumenta para 60%, 70%, 80%. Quanto mais cacau, melhor. A recomendação diária de consumo de chocolate seria ali de 30 até 40%, 40 gramas de cacau por dia, de chocolate por dia, que vai equivaler a mais ou menos 4 tabletinhos de chocolate, tá? 4 tabletinhos só? Misericórdia. Isso, por dia. Mas assim, se a gente pega a banana, derrete ali um pouquinho ela, né? Concentra o sabor doce dela, derrete o banho-maria, a banana, já virou um fundi aí, né? Já ficou gostoso e já matou essa vontade de comer doce, tá? Então, ajuda bastante estar consumindo chocolate com 70% de cacau. Outro ponto importante é que as papilas degustativas, que são sensores que a gente tem na língua, que reconhecem o sabor doce, azedo, amargo, eles mudam a cada 15, 20 dias. Então, a gente precisa ficar 15, 20 dias comendo aquele alimento para que a gente acostume com o sabor. E quando esses sensores
sensores que reconhecem o sabor. Reconhecer esse novo sabor que você está consumindo, você já não vai achar ele tão ruim. Então é tudo questão de hábitos, né? Então se a gente fica ali 15, 20 dias comendo chocolate com 60%, 70% de cacau, vai chegar uma hora que o paladar já habituou, já acostumou, tá? Então você não vai estar sentindo mais tanto esse amargo que reclama, tá? Então é tudo questão de costume mesmo. No começo é difícil, mas se a gente não começar, né? Nunca vai se tornar fácil. Na questão da canela, eu tenho uma dúvida que acho que é uma dúvida recorrente de quase todos nós, né? Ontem à noite a Adna fez essa banana com canela que ela sempre faz no micro-ondas, fica muito gostoso. É uma sobremesa super simples e super gostosa. Mas tem limite de consumo de canela diariamente? Porque quando eu vou tomar um café numa cafeteria, eu mando bala na canela lá. E se eu tomar 10 cafés e colocar canela, não sei a quantidade, se existe uma quantidade limite, máximo, mínimo, enfim, você poderia nos ajudar? O que acontece? Gestantes não podem consumir de jeito nenhum canela, tá? Então, na lista de alimentos, elas não entram. Alguns estudos sugerem que canela pode aumentar a pressão, mas se você tem a pressão controlada e toma medicação, não vai ser a canela que você vai introduzir no seu alimento que ela vai fazer mal para você, tá? O que vai fazer mal se fosse uma canela em cápsula, quando a gente pede para manipular, que a dose é muito alta. Então a gente pede por dia, tá consumindo no total uma colher de café cheia, sabe? Uma colher de café, que é aquela menorzinha, Sim. cheia. A gente distribui ao longo do dia, tá? Então essa quantidade não seria prejudicial à saúde. Tá? O que é prejudicial? Em cápsula, que é uma dose muito mais concentrada, e gestantes, que aí a gente não entra com canela de jeito nenhum. Beleza, tá? Ótimo. Só para avisar o pessoal, essa live vai ficar gravada no IGTV. Quem quiser assistir depois, porque tem gente perguntando, quem quiser assistir depois, é só entrar lá na página da igreja que vai estar gravada. O sexto passo fala de uma farinha dos brancos, né? Acho que ali você poderia abordar os três brancos, né? Que é o leite, a farinha branca e o açúcar. Por que eles são não tão ruins, né? Por que eles afetam tanto a alimentação? Você poderia nos ajudar nisso também? Sim, tem estudos falando que o açúcar ele vicia igual cocaína. Então ele gera uma dependência, tá? Misericórdia. Então quanto mais açúcar a gente consome, mais açúcar a gente quer. Então a gente tem que evitar. Aí toda vez que a gente consome alimentos ricos em açúcar, a gente pode desenvolver diabetes. O excesso de açúcar que é consumido é armazenado na forma de gordura. Então a gente aumenta peso, pode ter gordura no fígado, pode aumentar colesterol. Toda vez que aumenta o colesterol, pode entupir as veias, né, do coração aqui, pode ter um infarto, um derrame. Então, tudo isso é fator de risco. Então, não é só o peso, porque o peso a gente fala, mas o peso é estética, né? O que a gente quer é estar bem saudável. Então, a gente tem que evitar o consumo de açúcares refinados, né? Então, o açúcar branco em si. Então, um açúcar de melhor qualidade seria o açúcar demerara, açúcar mascavo e açúcar de coco. São os 3 açúcares melhores que a gente tem. Mas lembrando, o perfeito, o ideal seria não consumir açúcar. Se for consumir em pequenas quantidades, tá? E quanto menos, melhor. O ideal é a gente consumir o alimento na forma natural, o alimento in natura, conhecer o próprio sabor do alimento, sem precisar estar adicionando açúcar para ficar mais saboroso. Não tem necessidade disso, tá? E aí, em relação aos alimentos de farinha branca, carboidratos refinados, que a gente chama, né? Então, pão branco, arroz branco, pão francês entraria. Então, todos esses alimentos é a mesma regrinha. O corpo, ele não entende como que você está comendo pão. Ele entende que você está comendo açúcar. Caramba. Na hora que o carboidrato refinado entra no seu corpo, então eu comi um pão. Ele entrou no seu corpo, o seu corpo entendeu, eba, chegou açúcar. É isso que ele entende. Aí ele pega esse açúcar, ele utiliza, só que ele utiliza a quantidade que ele quer, que ele precisa para aquele momento para te manter vivo, né? Então, se você come uma quantidade muito maior que o seu corpo está precisando naquele momento, ele pega aquele excesso de açúcar e armazena como gordura, porque nosso estoque é como gordura. Então, contribui para o aumento de peso,
aumenta colesterol, pode ser armazenado na forma de gordura, no fígado. Então, a esteatose hepática, que a população brasileira está tendo muito, né? Que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, a gente tem que estar evitando os alimentos refinados. Tem que dar preferência, então, para alimentos integrais, né? Tudo que é integral significa que tem mais fibras. Ele tendo mais fibras, tem mais saciedade. Então, você vai sentir menos fome. Você sentindo menos fome, você come menos. Você comendo menos, você consegue perder peso. Então, o que a fibra faz no seu corpo? Ela reduz a velocidade que o açúcar está entrando no seu sangue. Se o açúcar entra mais lentamente no seu sangue, ele não vai ser armazenado na forma de gordura. Então, você come um pão integral, ele é rico em fibras, então esse açúcar vai entrar devagarzinho no seu corpo. Conforme ele vai entrando, o seu corpo vai utilizando. Então, não dá tempo dele armazenar na forma de gordura, tá? Então, você come e ele vai utilizando gradativamente. Diferente de quando você come um pão de farinha branca. Ele entra no seu corpo, entra aquele monte de açúcar no seu corpo. O corpo não sabe o que fazer com tanto açúcar, ele pega e armazena na forma de gordura. Eita. Então, por isso que a gente tem que dar preferência para os alimentos integrais, porque a gente evita a absorção de gordura, do armazenamento na forma de gordura, tá? Previne diabetes também, né? A gente sabe disso, que pacientes diabéticos têm que consumir alimentos integrais para que esse açúcar seja entrado no corpo de mais lentamente, mais lento, né, no caso. Sim, perfeito. E o leite, eu ouvi alguém dizer que nós, adultos, teoricamente, não precisaríamos tomar leite. É mito ou realidade? Isso é uma briga muito grande, né, a questão do leite. Então, a gente tem artigos que defendem o consumo do leite e tem artigos que condenam o uso do leite. A gente sabe que tem fontes vegetais, como o vegano, um vegetariano que não consome leites, né? A gente sabe que tem fontes vegetais que são ricos em cálcio. Então, vegetais verdes escuros é rico em cálcio, gergelim é rico em cálcio. Então, assim, se for para bater a necessidade diária de cálcio com leite, a gente consegue muito bem estar batendo a necessidade diária com fontes vegetais. A gente não precisaria do leite nesse caso. Outra questão do leite, ele tem um efeito inflamatório, né? O leite, ele inflama. A gente pega muitos pacientes com rinite, sinusite de repetição, muita secreção no nariz, muco, refluxo. E aí esses pacientes que vêm com queixas clínicas, né, que a gente faz uma avaliação em consulta de sinais e sintomas, o que o paciente está apresentando, que é necessário a gente reduzir esse consumo de leite, né? Então tudo isso é acordado em consulta. Se eu vejo que o paciente realmente precisa reduzir o consumo de leite, a gente reduz e aumenta o cálcio de fontes vegetais. E tem pacientes que consomem leite e se sentem muito bem, que não tem nenhuma queixa, que se sente bem com leite, então tudo bem o consumo de leite. Então é muito de forma individualizada, né? Então a gente avalia em consulta a necessidade de restringir o leite, e quando a gente fala em restrição de leite, não é tirar para sempre, tá? A gente retira por um período, faz o tratamento para diminuir essa inflamação que o leite ocasiona em alguns pacientes, não é em todo mundo. Então, lembrando aqui, não é para tirar o leite da dieta. Probleminha técnico. Você tá ouvindo? Voltou. Você falou assim, lembrando aqui, não é para tirar o leite da dieta. Aí travou. Isso. E lembrando que não é para tirar o leite da dieta sem necessidade. Precisa de uma avaliação do nutricionista para ver como que fica. Se você precisar realmente, vai estar restringindo esse leite. Toda vez que a gente tira um alimento da dieta por mais de 90 dias e a gente não tinha uma alergia, uma intolerância a esse alimento, a gente se torna alérgico a esse alimento e não vai poder comer esse alimento nunca mais. Caramba, então, sério? Cuidado. Isso. Tem que tomar muito cuidado, porque tá muito na moda. Vamos tirar o glúten, vamos tirar o leite, porque faz mal. Não é bem assim que funciona. O leite e o glúten faz mal para alguns pacientes que precisam ser avaliados. A gente retira por um período determinado de tempo, trata esse paciente, depois a gente reintroduz esse alimento de forma gradativa
para que você não tenha nenhum sinal, sintoma, nenhum danos à sua saúde. Então tem que tomar cuidado com isso. Porque principalmente as blogueirinhas, né, jogam aí, emagreci não sei quantos quilos tirando glúten e leite, mas não é bem isso. Retirar 100% do glúten e do leite de algum alimento, qualquer alimento que seja, é só se o paciente tiver alguma alergia alimentar ou alguma intolerância. Então, se a gente faz algum exame de sangue, alguma pesquisa e vê que realmente o paciente não pode comer porque ele não consegue digerir esse alimento, falta enzimas para fazer a digestão desse alimento, aí sim a gente retira 100%. Caso contrário, nenhum alimento tem que ser retirado 100% da dieta. Perfeito. A 7ª dica é comer 3 a 5 frutas, tudo isso por dia? Caramba! Sim, é a recomendação diária. Não acredito. Consumir de 3... É bastante, né? Aí as pessoas falam assim, nossa, eu vou fazer dieta e vou passar fome. 400 gramas de legumes e verduras ao dia. De 3 a 5 frutas por dia, né? Então, não dá pra passar fome aí não. Tem bastante coisa pra comer, né? Então, a gente tem que balancear isso. Então, o consumo de frutas, de 3 a 5 frutas ao dia, né? As frutas cítricas, né? Então, laranja, limão são ricos em vitamina C, que eu acho interessante agora nessa quarentena, para dar uma potencializada, né, na imunidade, né? Ainda mais com o coronavírus aí, a gente precisa se cuidar melhor, se alimentar melhor. O kiwi é uma fruta rica em vitamina C. A gente sempre fala do limão e da laranja, mas a gente sabe que o kiwi ele tem muito mais vitamina C do que essas frutas, né? Então, consumir um kiwi por dia, e é uma fruta boa também o kiwi, porque ele tem baixo índice glicêmico, ele tem pouco carboidrato, ele tem pouco açúcar, tá? Então, é uma fruta interessante para estar introduzindo na dieta também. Quando a gente consome frutas, a gente consegue evitar o risco de desenvolver diabetes, doenças cardiovasculares, então infartos, derrame. As frutas, por ser ricas em fibras, vitaminas e minerais, elas conseguem fortalecer unha, cabelo, para as mulheres aí que estão preocupadas, né? Unha, cabelo, também consegue fortalecer pele, né? A gente sabe que a pele de uma pessoa que come bastante frutas, legumes e verduras é uma pele completamente diferente, né? Uma pele mais cuidada, é uma pele mais hidratada, porque o corpo é como se fosse uma máquina. Se a gente coloca vitaminas e minerais, essa máquina funciona melhor, trabalha melhor. Uhum. Então, a gente comendo bem, o organismo trabalha melhor, funciona melhor, o metabolismo é mais rápido e a gente consegue perder peso mais rápido, né? Que é o que todo mundo, a maioria das pessoas buscam, né? A perda de peso. Então, não adianta restringir, dietas muito restritivas não vão fazer perder peso, tá? Pode até perder no início, mas não é aquele peso que a gente vai conseguir manter por um longo período de tempo. Porque a gente precisa desse aporte de vitaminas e minerais para acelerar o metabolismo, tá? Então, tem gente que fala assim, eu como bastante e não engordo. Eu como bastante e consigo manter meu peso. Por quê? Porque a máquina tá funcionando. Tá dando o aporte de vitaminas e minerais que o corpo precisa, tá? Perfeito. E esse consumo é só durante o dia ou ele pode ser à noite também? Você divide ao longo das horas que você estiver acordado. É assim que funciona? Eu costumo fracionar ao longo do dia, né? Então, tem pacientes que têm necessidade de fazer um lanche da manhã, um lanche da tarde, um lanche da noite. Então, eu costumo colocar as frutas nesses horários das refeições, né? Nos intervalos entre as refeições. Mas isso varia muito de paciente para paciente. Tem que ver a hora que ele tem disponibilidade para comer fruta, né? Uhum. Porque às vezes está no trabalho, está mais corrido. Então a gente vê o horário que ele tem disponibilidade para estar consumindo, o horário que ele sente fome para estar consumindo, né? Uhum. Então a gente sempre fala assim, comer quando sentir fome. Não sentiu fome, não come. Então a gente vai avaliar a necessidade do paciente para colocar o melhor horário para estar consumindo essas frutas, tá? Uhum. Legal. A última dica é tirar os temperos, substituir, né? Não tirar, substituir os temperos industrializados por temperos naturais. Fala um pouco sobre isso para nós, por favor. Os temperos industrializados, eles têm muito sódio, né? Tem muitos aditivos químicos que isso intoxicam o organismo e também toda vez que a gente está com o corpo intoxicado, a gente tem dificuldade de perder peso.
Então a gente tem que dar preferência para ervas naturais, né? Ervas desidratadas ou in natura. Então abusar bastante alho, cebola, orégano, cúrcuma, açafrão, cheiro verde. Quanto mais ervas a gente colocar no alimento, mais saboroso ele vai ficar. E a gente sabe também que quem usa bastante ervas para temperar os alimentos usa menos sal, tá? Então o consumo do brasileiro de sal é muito alto, porque o paladar está viciado, né, em sentir aquele gosto do sal. Então se a gente coloca mais ervas, é uma estratégia para conseguir reduzir a quantidade de sal que está colocando nos alimentos. Legal, o pessoal tá mandando muita pergunta, né? Sal marinho ou sal branco, sal do Himalaia, refrigerante, enfim, suco de caixinha, curry. Tem várias perguntas que infelizmente não vai dar para responder todas, porque a gente vai se concentrar em mais umas 2 ou 3 perguntas por conta do tempo que já está acabando. Mas as dicas, essas 8 dicas, pessoal, quem precisar, a gente vai enviar para vocês, né? Vai estar gravado, eu tenho escritas e a gente vai compartilhar. Quem precisar, entra aí na página da igreja ou manda uma mensagem para a gente que a gente compartilha com vocês. E tem umas perguntas da audiência. Hoje no mundo há muitos diabéticos. E de que forma a gente pode ajudar o diabético na sua dieta, na sua alimentação? A gente tem que procurar consumir alimentos de baixo índice glicêmico, que são aqueles alimentos que têm menor absorção do açúcar, né? Então a gente sempre dá preferência para alimentos integrais. Então tudo que for comer o diabético tem que ser integral, tá? E isso é essencial. A gente procura comer frutas, né? Os diabéticos sempre questionam: ah, mas eu não posso comer melancia, eu não posso comer manga? Pode comer sim, você pode comer qualquer tipo de frutas. Só que o diabético a gente sempre recomenda, toda vez que for comer uma fruta, acrescentar uma fibra. Então colocar chia, linhaça, granola sem adição de açúcar, psyllium, porque essas fibras junto com essa fruta vai diminuir a absorção do açúcar, da frutose, que é o açúcar natural que a fruta tem, tá? Então o diabético ele pode comer qualquer tipo de frutas, desde que tenha chia, linhaça, granola sem adição de açúcar, junto com essa fruta. E se quiser melhorar ainda mais, colocar uma gordura boa junto com essa fruta, né? Então a gente sempre pede para colocar as oleaginosas junto. Uma noz, castanha, avelã, macadâmia. A combinação desses 3 vai diminuir a absorção do açúcar da fruta, tá? Então seria uma recomendação essencial para os diabéticos que gostam aí de frutas, né? Que precisa comer, né? De 3 a 5, a recomendação é a mesma, de 3 a 5 unidades de frutas por dia. Legal. Muito boas dicas para os diabéticos. A gente sabe que o meu sogro é diabético, ele tem passado um tempo aqui conosco e a alimentação, a Agna pega pesado com ele. Mas a gente não tem a orientação certa, né? Inclusive depois ela vai te procurar aí no teu consultório para você ajudar. Bem, outra dúvida entre tantas, é necessário mesmo comer de 3 em 3 horas? Não. Antigamente a gente acreditava que comer de 3 em 3 horas acelerava o metabolismo. Os últimos estudos a gente sabe agora que se a gente comer de 3 em 3 horas sem estar com fome física, a gente tem um excesso de gordura, a gente acumula mais gordura no corpo. Então a regra é: sentiu fome, come. Não sentiu fome, não come. Só lembrando que diabéticos, alguns a gente precisa colocar a dieta de 3 em 3 horas, tá? Sim. Porque senão o açúcar no sangue deles cai, eles têm hipoglicemia, que é queda de açúcar no sangue. Então, diabético, alguns a gente precisa colocar para comer de 3 em 3 horas e a gente ajusta isso. Agora, se você é saudável, não tem nenhuma doença, não tem por que comer sem sentir fome, né? O paciente fala assim: nossa, mas eu sinto muita fome, eu preciso comer de 3 em 3 horas. Mas será que é fome mesmo? Será que é fome física? Será que é seu corpo pedindo nutrientes? Ou será que é fome emocional? Que você está comendo porque você está ansioso? Porque você está estressado? Porque você está feliz? Por que você está comendo? Então eu também acho importante a gente entender nosso corpo, né? Respeitar, entender o que ele quer naquele momento. Porque senão a gente fica ali muito compulsivo, comendo sem necessidade. Então assim, você está lá sem fazer nada,
Aí você levanta, passa pela geladeira, come uma coisinha. Passa de novo pela geladeira, come outra coisinha. Vocês já pararam pra pensar, se a gente pegasse aquela coisinha que vocês falam pro nutricionista, né? Não, mas eu belisquei, só foi uma coisinha. Põe toda aquela coisinha que você pegou, que você beliscou, coloca dentro de um prato. Vamos visualizar no total o que foi aquela coisinha que você comeu. Tem pacientes que passam ali na cozinha, pegam uma bolachinha. Passa ali de novo, pega outra bolachinha. Quando volta no final do dia, cadê o pacote da bolacha? Acabou o pacote da bolacha inteira. Então isso não é fome física, né? Não é o corpo pedindo. Isso é fome emocional. Tá? Isso. Então a gente tem que identificar o tipo de fome para estar corrigindo isso. Legal. E a nossa última pergunta tem a ver com o que você acabou de falar, né? O que eu posso fazer para controlar a ansiedade nesse momento de pandemia? A gente precisa tratar o paciente como um todo, né? Então, eu acho que é muito importante. A gente tem técnicas de respiração, né? Que ajudam bastante no controle do estresse, da ansiedade. Meditação ajuda muito, porque às vezes a gente tá com a mente muito acelerada nesse período. A gente tá muito preocupado, a gente tá pensando em muita coisa ao mesmo tempo. Então, desacelerar essa mente, ter um momento só você com a mente vazia, isso ajuda bastante no controle do estresse e da ansiedade. Joga ali no YouTube, eles ensinam a meditar. Começa com 5 minutinhos, vai aumentando gradativamente. Tem aplicativos que ajudam a meditar também. Isso vai ajudar bastante. Em relação à alimentação, a gente precisa de uma alimentação equilibrada, né? A gente já tem estudos falando que quem come muito carboidrato, pão, massa, bolo, arroz, doce, são pacientes mais ansiosos. Então a gente tem que evitar estar consumindo esses alimentos, tá? Introduzir mais alimentos integrais, mais frutas, legumes e verduras, para conseguir reduzir essa ansiedade também. Atividade física é muito importante para controle de estresse e ansiedade. E eu sempre gosto de deixar um chazinho para vocês, para conseguir reduzir esse estresse e essa ansiedade desse momento. Então a gente faz uma infusão. Eu peço para ferver 100 ml de água, né? Então a gente coloca ali para ferver a água. Pega uma colher de sopa de passiflora, né? Que é o maracujá. Uma colher de sopa de mulungum. Outra de melissa, tá? E camomila. Essas 4 ervas, elas ajudam a relaxar, ajudam a dormir melhor e a controlar a ansiedade. A gente ferve essa água. Quando ela ferveu, desliga o fogo. Desligou o fogo, acrescenta as ervas nessa panela que está, tampa. Tampa ali de 3 a 5 minutinhos com o fogo desligado, tá? Isso que é infusão. Não pode ferver com o fogo ligado. A gente espera a água ferver e desliga. Coloca as ervas, tampa, aguarda de 3 a 5 minutinhos, peneira e toma esse chá ao longo do dia, tá? Tem gente que tem dificuldade de dormir, então 40 minutos antes pode estar tomando esse chá para conseguir relaxar e dormir melhor. Quem é ansioso durante o dia inteiro pode dividir uma xícara de manhã, uma xícara à tarde e uma xícara à noite. Então dividir ao longo do dia, tá? Uma colher de sopa de cada erva por dia. Mais que isso não é indicado, tá? Então essa dose seria o suficiente. O que a gente pode fazer é aumentar a quantidade de água, né? Então os pacientes perguntam assim, quanto de água eu coloco? A quantidade de água que você vai colocar para fazer o chá não é ela que vai interferir, só vai deixar ele mais concentrado ou menos concentrado. Então se você quer beber 3 vezes ao dia, ferve 1 litro de água, coloca a mesma quantidade de ervas e distribui ao longo do dia. O chá ele tem durabilidade de 12 horas, então depois que ele foi feito, 12 horas conserva na geladeira e pode beber durante essas 12 horas tranquilamente, que ainda vai ter o mesmo efeito. Legal. Muita dica boa, muita dica maravilhosa que aqui em casa nós vamos usar com certeza e tenho certeza que a galera vai usar. Essa live vai ficar gravada no IGTV aí da página da igreja. Como eu já disse, as dicas, quem quiser nos procure, nós vamos enviar. Manda uma mensagem lá na página da igreja ou manda uma mensagem no nosso WhatsApp, no Facebook, enfim. A Gilda certamente vai ter prazer em ajudar todo mundo. Fala para nós onde fica o seu consultório, se você está atendendo presencialmente ou está atendendo via conferência, videoconferência, como é que estão as coisas?
A gente está atendendo online, né? Estamos atendendo presencial também. Estou atendendo o presencial no Tatuapé no momento, né? E a gente está atendendo online. Então é por videochamada mesmo, por horário agendado. 15 minutinhos antes do nosso horário, eu envio o link, né, para o paciente e a gente vai conversando. A consulta presencial e online é a mesma coisa, é o mesmo procedimento. A única coisa que a gente não consegue estar fazendo é pesando o paciente, mas eu sempre indico o paciente estar se pesando antes da consulta para a gente ter essa noção de peso, tá? Mas fora isso, a consulta segue normalmente. Porque tem gente que é já mais de idade, tem problema de saúde e prefere ficar em casa. Então a gente está realizando tanto atendimento online quanto presencial, tá? Nesse Legal. período. Quem precisar do contato dela é Gilla Sampaio, @Gillla Sampaio, a nutricionista lá no Instagram e no Facebook também. Sim, a gente tem o meu Facebook e o meu Instagram. Eu vou deixar uma caixinha lá para vocês mandarem dúvidas que ficaram nessa live. Como o tempo é muito rápido, a gente não consegue esclarecer todas as dúvidas. Mas eu vou deixar uma caixinha aberta lá no meu Instagram e no meu Facebook. Qualquer dúvida que ficou pendente, que vocês queiram esclarecer, só mandar a dúvida que eu vou respondendo gradativamente, tá? Legal, essas perguntas do sal, do suco, do refrigerante. E vocês estão um negócio bem interessante, que é a questão da ansiedade, da meditação, né? E a Bíblia, ela ensina a gente o tempo inteiro a meditar. Medita na palavra de Deus, medita, porque vai trazer essa paz para o nosso coração e para a nossa mente, para a nossa alma, que está faltando muito, né? E as pessoas ficam ansiosas, comem demais, ficam doentes, e a gente não quer que ninguém adoeça, a gente quer que as pessoas fiquem saudáveis. Então, por favor, se você quiser... busque aí a consulta com a doutora Gillla. Ela é muito boa médica, né? Muito boa nutricionista, além de ser uma pessoa agradabilíssima, uma pessoa amabilíssima, enfim, eu gosto muito dela, da família dela, né? Os pais dela são meus amigos, são gente boníssima, e nós, em nome da igreja, da Ponto Igreja Cristã, nós temos a nossa área social, né? Que é Ponto Social. Nós agradecemos você por estar conosco nesta manhã, início de tarde. Foi uma bênção. Acredito que todo mundo pôde aproveitar muitas coisas que você compartilhou conosco. Nós estamos muito felizes pela sua vida. Como igreja, vamos orar para que você seja bem-sucedida, para que Deus use você com os seus pacientes, abençoando os seus pacientes, porque é muito importante, né? Nós tivemos uma live com o Dr. Geilson, que é um psiquiatra, e ele colocou isso. É importante o profissional de saúde ter esse respaldo, ter essa retaguarda, né? Que tem gente que se preocupa com ele, que se importa com ele, e nós nos importamos muito com vocês da área da saúde. Muito obrigado, Gillla. Suas considerações finais para a gente encerrar. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui passando mais informações para vocês, poder ajudar as pessoas, né, para ter uma conscientização, uma melhor alimentação. E qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou estar à disposição lá no meu Facebook e Instagram, e a gente vai conversando e vai esclarecendo tudo que precisa, tá bom? Amém. Vamos encerrar orando mais uma vez, que a gente começou orando, vamos encerrar orando. Senhor, muito obrigado por essa tarde incrível na presença do Senhor. Muito obrigado pela vida da Gillla. Muito obrigado, Deus, pelas dicas e sugestões que ela nos deu, que ela nos ajudou. Muito obrigado porque o Senhor certamente usou a vida dela para nos abençoar. E nós, como corpo de Cristo, pedimos ao Senhor que o Senhor derrame das tuas bênçãos do céu sobre a vida dela, sobre a saúde dela, Deus, sobre a carreira dela, que ela sinta-se abraçada, que ela sinta-se amada, que ela sinta-se acolhida, protegida e guardada pelo Senhor. Nós te agradecemos também pela vida do Walter, da Célia, do William, essa família que nós amamos muito. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Gillla. Obrigada. Beijão, Tchau, esperando vê-los em breve. Deus abençoe. Sim. Amém, beijo. Tchau, 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 pessoal. Obrigado. Tchau, gente.